Muito bem, alunos, tudo bom com vocês? Então vamos lá. Nesse capítulo nós vamos falar sobre a degradação do meio ambiente, principalmente no Brasil. Tá? Então, degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente através do esgotamento de recursos como ar, água e solo. A destruição de ecossistemas, destruição de habitat, a extinção da vida selvagem e poluição. Quando os habitats naturais são destruídos ou os recursos naturais são esgotados, então dizemos que o ambiente está degradado. Vamos ver uns tipos de degradação. Desmatamento. O desmatamento consiste na retirada total ou parcial da cobertura vegetal em um local. A retirada da cobertura vegetal pode desencadear diversos problemas, como perda da biodiversidade, degradação de habitat e alterações climáticas. O desmatamento é ocasionado principalmente pelas ações humanas, como as expansões agropecuária e urbana. No Brasil, o processo de desmatamento é histórico, tendo iniciado desde a colonização com a exploração do pau-brasil. Atualmente, a maior preocupação é com o desmatamento da floresta amazônica. Estima-se que 18% da Amazônia brasileira já tenham sido desmatados, levando ao desaparecimento de muitas espécies. Educação, políticas de preservação, fiscalização e manejo sustentável são essenciais para o controle do desmatamento. As causas do desmatamento, as principais causas do desmatamento estão relacionadas às atividades humanas. A retirada da vegetação de um local para dar lugar a moradias, plantações ou para a utilização da madeira retirada. Por exemplo, para a produção de energia, não é um processo recente, ocorrendo em todo o mundo há séculos. No entanto, com o aumento das atividades econômicas, devido ao processo de globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, a cada dia esse processo tem aumentado de forma descontrolada. Em algumas regiões, e as áreas antes ocupadas por regiões de florestas vão dando lugar a áreas ocupadas pela agropecuária, pela mineração, pela exploração dos mais diversos recursos, além da urbanização. Ainda é preciso destacar que a falta de políticas públicas que garantam a preservação pode influenciar fortemente no processo de desmatamento. Consequências. O desmatamento pode causar diversos impactos no meio ambiente, afetando, assim, todos os seres vivos. Dentre os impactos que surgem como consequência do desmatamento, podemos citar a degradação de habitat. A retirada da vegetação destrói o habitat de várias espécies, o que pode, inclusive, levá-las à extinção. A erosão. A retirada da vegetação também deixa o solo mais exposto à ação do sol, dos ventos e das chuvas, o que pode desencadear seu processo de degradação. Perda da biodiversidade. A retirada da vegetação afeta toda a biodiversidade do local. Muitas vezes, o desmatamento acaba por retirar as espécies endêmicas, restritas a uma determinada área ou região, de um lugar, levando-as à extinção. Como dito, a retirada da vegetação afeta também as espécies de animais, pois destrói os seus habitats. Assim, o desmatamento afeta todo o ecossistema do lugar. A modificação do clima. O desmatamento pode contribuir para a intensificação do efeito estufa. Isso ocorre pelo fato de as árvores serem uma das responsáveis pela absorção de CO2, um dos gases que intensificam o efeito estufa. Além disso, as queimadas, um dos processos utilizados no desmatamento, liberam CO2 na atmosfera. As árvores também contribuem com o aumento da umidade do ar, controlando o regime de chuvas de determinadas regiões. Assim, a sua retirada influencia no ciclo hidrológico, ou seja, no ciclo das águas. Impactos sociais.
Diversos povos dependem da floresta, tanto para obterem diretamente dela seu alimento, como para retirarem outros produtos, os quais garantem a sua subsistência, como fibras, resinas, frutos e produtos medicinais. A destruição desses ambientes afeta essas pessoas de tal modo, aumentando a sua pobreza e obrigando-as, muitas vezes, a mudarem-se para outras regiões, buscando uma forma de manter-se. Desmatamento no Brasil é um problema histórico, tendo se iniciado desde a colonização com a exploração do pau-brasil. Esse processo estendeu-se em seguida por diversas partes do país com as atividades cafeeiras, açucareiras e de mineração. Desde 1970 tem-se observado o aumento do desmatamento na Amazônia. No ano de 1995, ela havia apresentado a sua maior taxa de desmatamento, passando a oscilar nos anos posteriores. Em abril de 2020, um novo recorde, a maior taxa dos últimos 10 anos. A Amazônia gera grande preocupação por todo o seu valor ecológico, bem como econômico, sendo essencial que ocorra a sua preservação. No Brasil, o desmatamento desse ambiente ocorre para dar lugar à expansão urbana e agropecuária, além de ocorrerem nele a mineração e a extração de madeira. A extração de madeira, segundo alguns autores, é responsável pelo desaparecimento de algumas árvores da região, como mogno e virola. Estima-se que 18% da Amazônia brasileira já tenham sido desmatados. Prevenção e controle do desmatamento. É imprescindível que medidas sejam tomadas para que as taxas de desmatamento diminuam. Entre essas medidas está a educação. É importante que as pessoas saibam a importância da vegetação natural, como as florestas, conheçam todos os benefícios gerados por elas, ambientais, econômicos e sociais, para que, assim, compreendam a necessidade da sua preservação. Além disso, políticas de reflorestamento, manejo sustentável, proteção e fiscalização são essenciais para o controle do desmatamento e a preservação do meio ambiente. Os impactos ambientais causados pela mineração. Então, a ilustração aqui já mostra o tamanho do impacto. No Brasil, a mineração de ferro acontece principalmente nos estados de Minas Gerais, onde existe o quadrilátero central. Também no Pará, na Serra do Carajá, e em Mato Grosso do Sul, no maciço do Urucum. O Brasil possui grandes reservas de minério de ferro, sendo esse um dos protagonistas na balança comercial do país, especialmente a nível de exportação, e a China, o nosso maior comprador. O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. As reservas alcançam cerca de 29 bilhões de toneladas. Os principais impactos ambientais associados à mineração de ferro são poluição atmosférica, devido ao uso de explosivos nas minas que emitem gases poluentes. A poluição sonora, devido a essas explosões, e também ao trânsito de veículos no local onde não existia. Poluição das águas pela lama gerada e que requer construção de barragens para conter os rejeitos e, consequentemente, evitar a contaminação química dos recursos hídricos e do solo. Os impactos ambientais causados pela mineração do ouro. A mineração do ouro, especificamente no Brasil, dá-se principalmente nos estados do Pará, Minas Gerais e Mato Grosso. O principal impacto causado por essa atividade está relacionado ao uso do mercúrio no processo de garimpagem, o qual auxilia na concentração do ouro na matéria, que é o utensílio utilizado na mineração que ajuda na busca do minério. O mercúrio possui alta volatilidade, podendo ser oxidado
e metilado. Torna-se, assim, uma substância tóxica o que afeta tanto o ser humano quanto os animais. O escoamento superficial das águas também pode levar o mercúrio até os recursos hídricos, contaminando-os e colocando em risco a ictiofauna, que é o conjunto de peixes existente em uma região, e também alterando a qualidade da água. Contaminação ambiental por agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para matar pragas, eliminar doenças e acabar com plantas invasoras, as chamadas plantas daninhas, que podem prejudicar o desenvolvimento de uma plantação. Apesar dos benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e podem desencadear contaminação e poluição do solo, água e até mesmo do ar. O solo das regiões onde se pratica agricultura é frequentemente exposto aos agrotóxicos. Essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas, ou então por intermédio da utilização de água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo, os agrotóxicos fragilizam-no e reduzem a sua fertilidade. Eles também podem desencadear a morte de micorrizas, que são associações mutualísticas entre alguns fungos e as raízes de alguns vegetais que trazem muitos benefícios para ambos. Diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez, entre outros problemas. O ar também é exposto aos agrotóxicos, que pode ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar contaminado. As águas também são frequentemente contaminadas por agrotóxicos. Segundo o IBGE, a contaminação dos rios por esses produtos só perde para a contaminação por esgoto. Nesse caso, rios e lagos podem entrar em contato com o produto mediante o lançamento intencional ou por escoamento superficial a partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. Os problemas ambientais provocados pelo lixo. Um dos principais problemas encontrados nas cidades, especialmente nas grandes, é o lixo sólido, resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. Para ter uma noção mais ampla do problema, tomemos a cidade de São Paulo como exemplo. Em média, cada pessoa produz diariamente entre 800 gramas e 1 quilo de lixo diariamente, ou de 6 a 4 litros de dejetos por dia. Ou de 4 a 6 litros de dejetos. Por dia, são gerados 15 mil toneladas de lixo. Isso corresponde a 3.750 caminhões carregados diariamente. Em um ano, esses caminhões enfileirados cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova York, ida e volta. A questão do lixo está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que vivemos, vinculada ao incentivo do consumo, pois muitas vezes adquirimos coisas que não são necessárias, e tudo que consumimos produz impactos. Há aproximadamente 40 anos, a quantidade de lixo gerada era muito inferior à atual. Hoje, a população aumentou, a globalização se encontra em um estágio avançado. Além disso, as inovações tecnológicas no segmento dos meios de comunicação, como rádio, televisão, internet, celular, etc., facilitaram a dispersão de mercadorias em nível mundial. Antes do processo da primeira revolução industrial, o lixo produzido nas residências era composto basicamente de matéria orgânica. Desta forma, era fácil eliminá-los, bastava enterrar. Além disso, as cidades eram menores e o número da população restrita. Atualmente, quando compramos algo no supermercado, o lixo não é apenas gerado pelo produto em si.
pois existe a etapa de produção, né, que é o cultivo, extração de minérios, transporte, energia, né, e depois para o consumidor final ainda tem a embalagem, a sacola e o cupom fiscal. Nas cidades que contam com serviços de coleta de lixo, esse é armazenado em 2 tipos de depósitos: os lixões, nos quais os dejetos ficam expostos a céu aberto, e os aterros sanitários, onde o lixo é enterrado e compactado. Os lugares que abrigam os depósitos de lixo geralmente estão localizados em áreas afastadas das partes centrais do município. É comum em bairros não assistidos pelo serviço de coleta de lixo que o depósito dos lixos seja em locais impróprios, como em costas, rios e córregos. A população desses bairros negligencia os sérios danos que tais ações podem causar à biodiversidade e ao homem. Diante disso, destaca-se a dispersão de insetos e pequenos animais, como moscas, baratas e ratos, que são hospedeiros de doenças como a dengue, leptospirose e a peste bubônica. O lixo acumulado produz um líquido denominado de chorume, que possui coloração escura com cheiro desagradável. A substância gerada atinge as águas subterrâneas, aquíferos, lençol freático. Além disso, existe a contaminação do solo e das pessoas que mantêm contato com os detritos, deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais, enchentes e estrago na paisagem. Os lixões retratam, além dos problemas ambientais, os sociais. A parcela da sociedade excluída que busca nesses locais materiais para vender, como papéis, plásticos, latas, entre outros. Às vezes, as pessoas buscam também alimentos, ou melhor, resto para o seu consumo, muitas vezes estragados e contaminados, demonstrando o ápice da degradação humana. Demonstrando o máximo possível da degradação humana. Então, o que fazer com o lixo? O aterro sanitário é construído longe de centros urbanos e utiliza grandes extensões de terra, geralmente próximo às áreas verdes, para evitar transtornos à população, como o contato com o mau cheiro, por exemplo. Essa é uma obra de engenharia projetada para reduzir os danos que o lixo causa à natureza. Reciclar ajuda na conservação de recursos naturais, como madeira, água e minerais, reduzindo a necessidade de extração de novas matérias-primas. O processo reciclagem funciona também como educação ambiental, envolve a coleta, triagem e processamento dos resíduos. A compostagem, conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Tá? Então pode ser feito de uma maneira manual, tá? Bem simples, né? Os restos orgânicos misturados à terra e deixa as bactérias fazerem a ação delas, decompositoras. Ou podem ser em grandes usinas, né, de compostagem, né, em que o processo é o mesmo, só que a diferença é que a quantidade é muito maior. A biodigestão anaeróbia é o processo de decomposição de matéria orgânica por determinadas bactérias que ocorrem na ausência de oxigênio, gerando o biogás e um resíduo líquido rico em minerais que pode ser utilizado como biofertilizante. O biogás é composto principalmente de metano e gás carbônico, ambos com ampla utilização na indústria. Então aqui do lado esquerdo um esqueminha simples, né, que muitas pessoas, muitos sitiantes, muitos fazendeiros já têm esse tipo de biodigestão nas suas propriedades. Como é que funciona? Um tanque sempre em nível, tá?
Essa é a parte mais alta, aí na parte mais baixa fica essa outra estrutura. Então, nesse tanque, o que é? São os excrementos animais, os restos de alimentos que são misturados com água. Tá? Então, esse tanque, ele é chamado de alimentador do biodigestor, né? Que é aqui a figura 2, o biodigestor. Então, dentro do biodigestor, aí a ação das bactérias decompõe o lixo, transformando-o em gás, metano e adubo. Tá? Então, uma chaminé, né? O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou ser usado como aquecedor. E as sobras que ficam decantadas aqui no fundo, tá, do biodigestor, né, elas servem também como fertilizante. Tá? Então, é uma maneira simples, engenhosa, mas simples. E também existem grandes usinas, tá, de biogás, tá, que são utilizados como base resíduos orgânicos. Tá? Então, muito bem, turma. É isso aí. Próxima semana estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.